Bom, meus amigos, nesse terceiro vídeo que temos o assunto maçonaria, eu gostaria de explicar para encerrar um pouco mais sobre a arte real e sua relação da augusta ordem que é a maçonaria, a franco-maçonaria, com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Heber C. Kimball, Elijah Forham, Neil K. Whitney, James Adams e John C. Bennett, estes membros da igreja constantemente convidavam todos ao espírito de liberdade e amor fraternal, que são as fundações da fraternidade maçônica e que caracterizam atividades maçônicas. Nos registros da maçonaria, aqueles princípios estavam altamente inseridos em seus objetivos de a cada dia trabalhar para fazer o outro mais feliz. Não somente algum tempo, mas todo o tempo. Este ideal estava de acordo com os ideais elevados do profeta José Smith, sabiam? Além disso, era sabido por todos que muitos dos homens proeminentes e influentes do Estado eram maçons. Homens estes que poderiam ser amigos quando necessário. A associação com tal fraternidade poderia ajudar a diminuir as perseguições das turbas, a exemplo do que a igreja tinha sofrido em Ohio e no Missouri. Raciocinavam assim os conselheiros do profeta José Smith. Os maçons se tornariam amigos da igreja caso fosse preciso. O trabalho em Nauvoo cresceria se a oposição à igreja fosse contida. O profeta e os membros da igreja já tinham sofrido muito, eles tinham sofrido demais. Agora eles queriam apenas o que? Eles queriam apenas paz. Talvez a maçonaria ajudasse nessa paz, essa busca pela paz. Assim analisada à luz da história, talvez tenha sido este o pensamento dos líderes. Entretanto, a associação de José Smith com a maçonaria não diminuiu as perseguições. As reivindicações religiosas dos mormons eram ridicularizadas. O emergente poder político da igreja parecia uma ameaça. E sua prosperidade irritava os vizinhos menos elevados, que não eram bem-sucedidos. A tentativa de ganhar amigos através da maçonaria, com o intuito de frear ou até mesmo amenizar as perseguições, falhou. Todos os maçons somados, todos juntos, eram somente uma fração pequena dos povos do território que cercava Nauvoo. E ninguém sabe com certeza se algum deles fizeram alguma coisa para frear a perseguição aos mormons. Mormons entre aspas. A terrível perseguição que culminou com o assassinato do profeta e seu irmão Hiram, em Carthage, considerado um caso local, já que dentro do território de Nauvoo viviam povos de muitos credos e convicções religiosas. A maçonaria ela ensina aos cidadãos respeitáveis, a respeitar as leis morais da sociedade e a obediência às leis do governo sob que vive. Sabiam? Hiram Smith, o irmão do profeta, e seu pai José Smith Sr., eram bem mais antigos que o profeta no contexto maçônico. Hiram Smith foi iniciado na loja Mount Moriah, em Palmyra, com o município de Ontário, New York, tendo posteriormente sido um dos fundadores da loja Worshipful em 1841, onde exerceu várias funções. Outro que teve grande relevância, tanto no contexto maçônico como na igreja, foi Sidney Rigdon, que reivindicou a sucessão do profeta logo após a morte do profeta. Sidney Rigdon era um pastor protestante de Campbellite,
se converteu ao evangelho restaurado, tendo posteriormente servido na primeira presidência como conselheiro do profeta José Smith. Sidney Rigdon também foi iniciado na maçonaria por mestre Abraham Jonas. Lembra do mestre Abraham Jonas de Columbus, Ohio? E continuou sua escalada maçônica mesmo depois das dissidências causadas pela morte do profeta José Smith e da divisão dos santos em grupos religiosos. Segundo consta no diário de seu filho, do filho de Sidney Rigdon, e outros registros maçônicos também, Sidney Rigdon continuou suas atividades maçônicas até o fim de seus dias. Como um de seus maiores feitos maçônicos, posso registrar a fundação da loja A Amizade, em 18 de junho de 1851. No cumprimento de uma exigência sua, quando ainda em vida, na morte foi enterrado, Sidney Rigdon, na morte foi enterrado segundo os ritos maçônicos que foram administrados pela loja Allegheny, loja Allegheny. Ao falar dos santos dos últimos dias que abraçaram a arte real, obrigatoriamente necessito citar Brigham Young, com os sinos da Igreja Católica Apostólica Romana replicando. Vou falar um pouco sobre isso. Vou citar Brigham Young. Quem foi Brigham Young? Esse foi alguém que venceu suas paixões e submeteu sua vontade. Brigham Young. Ele era membro do Quórum dos 12 Apóstolos quando foi iniciado, tendo sido na loja de Nauvoo em 4 de julho de 1842. Sua fidelidade e a seriedade de como encarava a maçonaria pode ser observada nos registros fotográficos maçônicos e de documentos da igreja, além de outros proprietários. Ele aparece em algumas fotos com broche contendo um símbolo maçom. É importante frisar que algumas dessas fotos são posteriores ao êxodo do êxodo para Utah. Chegou uma época em que os maçons, por causa da poligamia, eles não começaram a torcer o nariz, não aceitar mais membros da igreja mórmon como maçons. Infelizmente, eles começaram a fazer isso. Aí o profeta Brigham Young se sentiu incomodado e tentou contestar. E Brigham Young, ele escreveu uma nota condenando os maçons porque não aceitam os poligamistas ou mormons que praticavam poligamia. Para Brigham Young, aquilo que os gentios chamavam, nas palavras do presidente Abraham Lincoln, de, abre aspas, uma relíquia do barbarismo, fecha aspas, era na verdade uma herança divina a ser seguida pelos portadores dignos do sacerdócio, isso é, a poligamia, e que havia sido recebida e obedecida por todos os grandes homens da história sagrada, incluindo o próprio Jesus. Brigham Young fala isso. E ele aponta para, ele acha que existe uma contradição nas lojas maçônicas que proibiam a participação dos mormons que praticavam poligamia devido a essa poligamia. Por quê? Então vamos ver. Há uma outra classe, olha que Brigham Young fala, há uma outra classe dos indivíduos a quem eu referirei brevemente. Devemos chamá-los de cristão? É uma pergunta. Eram cristãos originalmente. Nós não podemos ser admitidos em suas sociedades, em seus lugares de reunião, em certos momentos, em determinadas ocasiões, porque estão receosos da poligamia. Eu vou lhes dar seu título, para que vocês possam saber de quem eu estou falando. 2 pontos. Refiro-me aos franco-maçons. Eles recusaram a filiação de nossos irmãos em suas lojas porque eram poligamistas. Quem foi o fundador da franco-maçonaria? Ele faz uma pergunta. Quem foi o fundador da franco-maçonaria? Eles podem ir até Salomão e param lá. Há o rei que estabeleceu esta elevada e sagrada ordem,
que é a maçonaria. Agora, ele era um poligamista ou não era? Salomão era um poligamista? Claro que era. Ele era um poligamista. Ele praticava a poligamia. Se ele acreditava em monogamia, ele não a praticou muito, porque teve 700 esposas e teve 300 concubinas, 700 esposas e 300 concubinas. E eu não tenho nenhuma que eu saiba, isso é o Brigham Young falando. No entanto, a fraternidade maçônica inteira em todo o mundo gritará contra esta ordem do casamento plural. Oh, meus caros, oh! Gritam eles. Abre aspas, sinto dor, sofro ao testemunhar a iniquidade que há na terra. Aqui há uma das relíquias do barbarismo, entre aspas, que é o casamento plural. Sim, uma das relíquias, aí ele termina falando, o Brigham Young, sim, uma das relíquias de Adão, de Enoque, de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi, de Salomão, seu filho, dos profetas e de Jesus e seus apóstolos. Está no Deseret News, 10 de fevereiro de 1867, no Journal of Discourse. É de se pensar, né?